O jogo virou em War of Why e a gente tem muita coisa pra falar sobre esse episódio 8. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do episódio 8 de War of Why. E, gente, o jogo virou. Meu Deus do céu, que episódio fantástico, né? Eu acho que não vai ter nenhum dia que eu vou vir aqui e vou reclamar de War of Why, porque todos os episódios, eles são surpreendentes, eles me surpreendem muito. E o de hoje não foi diferente e a gente precisa comentar detalhe por detalhe aí desse episódio. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E vem comigo, bora falar de War of Why, porque este episódio, assim, Bill, o nosso queridinho, o nosso precioso. O episódio começa com o Bill e a Toon, eles deitados ali, e ela pedindo desculpas pra ele por tudo que ela fez. E ele fala pra ela que ele não devia ter confiado nela, que ele não vai aceitar essas desculpas, e que ele devia ter feito um contrato com ela, e não ter feito esse contrato aí só de boca a boca. Porque ele ter feito esse contrato com ela, ela acha que pode fazer tudo com ele. E aí ele pede pra ela ir embora antes que a raiva dele vire ódio. E aí corta pra uma cena, tem uma pessoa fazendo o exposed do Bill lá na empresa onde eles vão ensaiar. E essa pessoa tá falando que o Bill, ele é uma puta. E aí, os fãs começam a pedir evidências, porque ela tá falando aquilo. E aí, ela solta aquele vídeo do Gus, ele transando com o Bill. E aí vem a abertura, e depois, quando termina, já começa o episódio com o Gus, ele ali pedindo desculpas para o Bill, falando que nada que ele fez foi planejado, que ele gosta dele de verdade, que ele o ama. E o Bill fala pra ele que ele não precisa se preocupar, que ele não precisa ficar pedindo desculpas, porque ele vai cumprir como todo o programado. Ele vai fingir ali que eles estão juntos, vai fingir que eles é um chip, até acabar o concerto. Ele não quer nada, assim, físico com ele. Tudo é mentira a partir de agora. Que ele finge porque ele não sabe ser um bom ator, então agora ele vai ter que provar que ele é um bom ator mesmo, porque ele não quer mais nada com o Gus. E ele sai dali, coloca o óculosinhos dele, e é muito legal essa cena, o Bill todo, dá pra até colocar uma música da Beyoncé enquanto ele tá andando. E o Gus fica lá com aquela cara de paisagem, né? Tipo, tristão, porque ele fez um negócio lá com o Bill e agora o Bill tá metendo o pé na bunda dele. No outro dia eles estão fazendo uma live e aí o Bill e o Gus, eles recebem uma pergunta perguntando se os agentes deles estão brigados. E aí eles chamam os agentes pra live, fala pra eles se cumprimentarem. Eles se cumprimentam ali meio nhé. E aí eles falam, tá vendo? Eles não estão brigados. E quando tá terminando a live, chega uma pergunta pro Bill falando sobre um vídeo dele. E o Bill fica, que vídeo é esse? Que vídeo que tá acontecendo? E aí os assessores começam a olhar ali e quando a Toon vê, ela fala, Bill, olha isso. Ela mostra ali e é o vídeo do Bill transando com o Gus. E aí todo mundo tá falando sobre ele no Twitter porque o Bill, ele era vendido como um anjinho, né? Só que agora todo mundo tá achando que ele é uma puta. Então assim, é muito louco como as pessoas começam a atacar o Bill na internet, como o hate é instantâneo. Aí o Bill tá dando uma coletiva de imprensa ali e ele acaba assumindo que a pessoa no vídeo era ele mesmo. Só que aí ele fala que ele era mais novo quando ele gravou esse vídeo, ele era muito inocente. E aí as pessoas falam, mas Bill, as pessoas notaram que ali você tava com o mesmo corte de cabelo que você tá hoje, eles refutam ele. Aí eu falo, gente, me poupem, né? Porque parece que esse BL, ele é passado depois de 5 anos da história lá do Pan, né? Do Pan e do Not. Então assim, o cabelo do Bill naquela época tava igual, então assim, não tem como eles argumentarem com esse argumento deles porque não funciona. Então o Gus, ele chega lá na coletiva de imprensa como salvador, né? Ele chega falando que as pessoas não devem recriminar o Bill porque quem tá errado foi a pessoa que postou, porque aquele vídeo era um vídeo privado. Então as pessoas não tinham que atacar o Bill, e sim a pessoa que postou aquele vídeo. E aí o Bill, ele começa a chorar, ele vai lá, abraça o Gus na frente das câmeras, e aí quando corta, o Bill, ele tá metendo a porrada no Gus, falando, por que você fez isso comigo? Você não deveria ter feito isso comigo. E aí também corta pra Toon ali brigando com o Plá, falando, foi você que postou esse vídeo, foi você que colocou isso. E o Gus, ele fala pro Bill que não foi ele que fez isso, e o Plá também fala que não foi ele que postou, que a Toon, ela não tem nenhuma prova contra ele, e que ele quer evidências pra ela falar que foi ele, pra ela provar que foi ele. Então o Bill fala pro Gus sair da casa dele. Quando o Gus sai, tem uma casinha que ele constrói lá toda bonitinha, ele pega assim, só faz assim, pá, ele quebra a casinha dele inteira.
inteira. E é uma cena que a gente vê aí que o Bill, ele tá crescendo, né? O nosso menininho agora já é um homem. No outro dia, o Pla, ele reúne todo mundo lá na empresa e ele leva algumas evidências e ele fala que ele investigou e que isso concluiu que a pessoa que postou o vídeo de Bill tava lá na empresa onde eles ensaiam. E ele fala que se a empresa não falar quem que foi, quem não assumir a responsabilidade, ele vai pegar e vai processar a empresa. Então aquela menina Fujoshi, ela fica com uma cara assim bem suspeita. E o amigo de Gus, o Joe, ele fala que pode ter sido qualquer um que postou ali da empresa. Isso não significa nada. Que pode ter até sido ele, Atum, o Gus ou Bill mesmo postando isso só porque queriam publicidade. Então Pla fica puto e ele sai falando pro Bill que um agente, ele sabe lidar com tudo. E será que a agente dele, será que a Atum, ela consegue lidar de tudo que o Bill tá passando? Ele já deixa essa pulga atrás da orelha aí do menino, né? A gente vê aí que os agentes, eles estão querendo pegar um do outro, né? O Pla tá querendo pegar o Bill pra ele, a Atum tá querendo pegar o Gus pra ela. Então assim, eles estão guerreando pra quem vai ficar com os meninos. Quando o Bill, ele tá lá na sala de ensaios, ele fica olhando as hashtags e tem hashtags que são positivas e negativas. Tem gente apoiando ele e gente criticando. Então o Pi, aquele cara que aparece em todas as histórias aí de War of Why, que aparece lá na primeira, ganhou o prêmio e agora tá aparecendo novamente nessa história, ele chega lá e fala pro Bill pra ele não se preocupar, porque ele já passou por isso e que o importante é ele ficar ao lado da pessoa que ele ama e que é pra ele não deixar os problemas dos outros afetar o relacionamento dele. Então o Bill fica... Uai, como que você sabe de tudo isso? Ele fala que a indústria do entretenimento é muito pequena e os boatos correm. Então já tem um boato aí de que Atum e Pla estão brigados, que eles estão armando uma confusão. E ele tá sabendo disso também. Então ele se oferece pra tirar uma selfie ali com o Bill e com o Gus. Ele tira uma selfie com eles, posta no Instagram e ganha algumas curtidas. Porém, os comentários sobre o Bill acabam continuando. As pessoas não param de mandar comentários aí pra ele negativos e positivos também. Aí no outro dia o Bill e o Gus, eles estão fazendo uma live ali, eles estão dançando a coreografiazinha deles, cantando a musiquinha deles, e Atum e Pla, no momento que eles se abraçam, eles já pegam e cortam a live, e o Gus fala, a gente não pode ter um pouquinho mais de live aí, fazer um pouquinho mais de live? E aí o Bill o acusa de ele só tá querendo ganhar seguidores, ganhar publicidade. E o Gus fala que tudo que ele faz é real, e aí o Bill duvida dele e fala pra ele ficar fingindo sozinho, e ele vai embora com Atum. E aí à noite o Gus e Pla estão indo embora ali. E aí o Pla fala que o próximo trabalho de Gus, depois do concerto, ele quer que ele faça uma série, só que é pra um canal de TV. E como um casal. Só que não é um casal junto com o Bill, é um casal hétero, que fica assim claro pra gente. E aí o Gus fala que ele só quer publicidade. E ele completa dizendo que ele também é um ser humano. Só que Pla, ele vem e fala pra ele que ele não é um ser humano comum. Que ele é um produto. E um produto, quando ele não é muito visto, quando ele não é muito vendido, este produto acaba ficando inutilizado e acaba perdendo a validade. E aí ele completa falando que o Gus, ele precisa deixar Bill para trás e seguir em frente. Gente, que confusão esses agentes. É um agente falando uma coisa, um agente falando outra. É muito complicado esse BL. Aí o Gus, ele chega lá na casa dele e ele recebe uma ligação. E essa ligação fala pra ele que o amigo dele, o Joe, ele tá numa festa, ele tá super bêbado e alguém precisa ir lá buscá-lo. Então o Gus, ele prontamente, ele vai lá buscar o Joe, só que quando ele chega lá, é tudo uma armação e as pessoas ficam querendo drogar ele, embebedar ele. Então a polícia chega e como nessa festa tinha drogas, obviamente o Gus, ele vai preso. E só um adendo aqui, que essa cena, ela é muito incrível. O ator que faz o Gus, ele entregou muito nessa cena, porque parece que ele tá no inferno, gente, seguindo várias tentações, porque ele acaba que ele é viciado em álcool aí, né? Então as pessoas ficam oferecendo pra ele drogas e ele fica, tipo, perturbadíssimo, ele não aceita nada. E também toda a coloração da série, desse momento que eles colocam umas cores, umas luzes neon, é muito bonito. Eu gosto muito dessa cena, eu acho ela bastante, assim, muito legal. A fotografia entregou bastante a atuação do cara também. Então, quando o Gus tá preso, o Pla vai lá na cela dele, começa a dar uma bronca nele, falando que ele não devia ter ido buscar o Joe. Só que ele fala que o Joe era amigo dele, que ele tinha que ter ido lá. E aí corta pra uma cena, gente, e vem um plot twist. Plot twist não, né? Porque a gente já sabia que poderia ser isso, né? O Joe, ele tá falando no
telefone e aí dá a entender que foi ele que armou tudo isso aí para o Gus, ele com outra pessoa. Só que a intenção dele era que o Gus não fosse preso. E aí, quando ele tá falando no telefone, tem um carro ali próximo a ele, e aí a Toon só abaixa o vidrozinho assim do carro dele e ela tá lá observando ele conversar tudo. E aí fica na mente da gente, será que ele tava falando com ela ou será que era uma armação dela ali pra fisgar ele? Porque quando o Bill, ele descobre que o Gus, ele foi preso, ele vai lá visitar ele e eles têm ali um momento, a gente vê que tem um sentimento ali entre os dois, eles dão a mão muito fofinho, só que o Bill acaba negando esses sentimentos todos, ele vai embora e aí a gente descobre que quem ajudou a tirar o Gus lá da prisão foi a Toon. Ela tinha um pendrive lá com as provas e aí ela ajudou a tirar ele da prisão. Só que isso só foi feito porque o Bill pediu a ajuda dela. Então a gente fica aí na dúvida, será que ela tava tramando contra o Gus ou ela tava ajudando a tirar ele da prisão? Fica aí a dúvida pra gente. No outro dia, o Gus tá lá dando uma coletiva de imprensa, as pessoas começam a perguntar pra ele por que ele foi preso, aí tem um advogado junto com ele. Ele tá falando um monte de coisas lá e uma das justificativas que eles dão é que o Gus, ele foi nessa festa para procurar o Joe. Ele recebeu uma ligação falando que ele tava bêbado e que ele foi lá procurar ele. Só que aí, essa reportagem, ela fica mais vendível, porque o Gus, em 2020, ele foi eleito a estrela religiosa do momento. Ou seja, ele era aquela pessoa vendida como uma pessoa mais pura, que era religioso ali, que não bebia, que não usava drogas. Então, tudo isso foi culminando para ficar mais vendível ainda para a indústria. Os repórteres começaram a pegar muito no pé dele. E aí o Plá, ele vai até lá na empresa procurar o Joe pra conversar com ele, porque quer que ele vai depor ali a favor do Gus, falar que ele não tava nessa festa. Só que quando ele chega lá, a menina Fujoshi, ela fala pra ele que o Joe pediu demissão e tem um tempão que ele não foi mais ao serviço. Então, Plá, ele fica desesperado, ela passa o telefone de Joe pra ele liga, só que ele não atende. E aí, todos os repórteres ficam perguntando, uai, mas será que o Joe armou isso aí para o Gus? O que tá acontecendo? Vocês estão falando que a culpa é dele? E aí o Gus vem em público e fala que não, que Joe é amigo dele, que não tem nada a ver, que não foi ele que fez isso, e que se não fosse Plá, ele nunca tinha saído da prisão. Só que aí, gente, a Toon e o Bill, ela tá lá, né? Tá lá na plateia dessa coletiva de imprensa. E parece que ela fez uma mutreta ali com o jornalista pra ele começar a instigar mais nas entrevistas. E ela só dá uma olhadinha pra ele e o jornalista pergunta, uai, gente, mas pelo que eu sei, pelas minhas informações que eu tive, quem tirou você da prisão não foi Plá, não. Foi a Toon e o Bill. E aí o Plá, ele fica naquele climão, ele levanta lá da entrevista e ele vai embora. E à noite a gente começa a ver que ele tá super incomodado lá na casa dele, porque ele tá olhando o celular dele, tá subindo várias hashtags e é muitas pessoas falando mal dele. Só que um detalhe que a gente vê aí é que quando as pessoas falam mal dele, as pessoas não falam mal pelas ações que ele fez, sabe? Falando mal das mentiras que ele fez, tudo aí, todas as coisas que estão em volta dele. As pessoas, quando vai criticar o Plá, elas falam da sexualidade dele e do corpo dele. Olha como a sociedade é, quando vão falar de uma pessoa que é fora do padrão, e principalmente LGBTQIA+, qual que é a crítica que elas fazem pra ela ali? Nem fazem a crítica pela ação dela em si, mas sim pela aparência e pela sexualidade da pessoa. Olha como as pessoas são hipócritas. Então mais tarde o Bill, ele vendo que foi a Toon que fez lá o acordo com o jornalista pra ele falar isso com Plá, pra acontecer toda essa polêmica, ele vai lá repreender ela. E ele fala que ela não devia ter feito isso. E ela fala que eles não podem deixar Plá subir em cima deles, porque senão ele vai achar que ele é sempre o maioral, que ele que manda neles. E ela fala pro Bill que Plá quer acabar com o chip deles. E a única forma dele e Gus ficarem juntos, porque ela sabe que ele ainda ama Gus, é o Gus ir para o lado deles. Ela ficar ali agenciando ele. Ou seja, ela quer pegar o Gus ali pra ela também. Então no outro dia, Plá e Toon estão brigando ali e o Gus e o Bill chegam pra separar a briga deles. E aí o Gus pergunta o que tá acontecendo e aí ela fala pro Gus que ela só tava falando com Plá o que eles tinham discutido antes. E Plá fica assim, uai, vocês conversaram? E ela fala que sim, que ela tinha combinado com o Gus que eles iriam para um reality show, ele e o Bill. E aí Plá, ele fica puto porque ela não passou nenhuma informação por ele, ele é o empresário de Gus e ele ficou falando com ela ali, xingando ela pra caramba. E aí ela fala que se ele fosse uma pessoa mais profissional, o Gus nem precisava o consolar. E aí ele pergunta assim, Gus, você contou pra ela? E ela fala que o Gus conta tudo pra ela. E que o Gus contou que ele chorou na noite anterior e que ele que teve que ir lá consolar
ele. E aí ela também fala que o Gus tá até procurando uma empresária nova. E quando ela fala isso, gente, Plá parte pra cima dela. Aí ela dá um tapa na cara dele, ele dá um tapa na cara dela. E aí quando ela vai dar um tapa na cara de Plá, ela dá um tapa na cara de Gus. E quando o Plá, ele vai dar um tapa na cara da Atum, ele acerta o Bill se desequilibra, ele bate o rosto assim na cadeira e ele machuca. Gente, que confusão foi essa briga. Ali tava parecendo uma coisa tensa, mas pra mim, eu tava rindo. Achei muito engraçado nos momentos, ainda mais no momento que ele foi bater na Atum e ela saiu, porque parecia muito aquela cena dos Trapalhões, ele ia bater e acertando outra pessoa. Naquele momento eu ri, mas não deixa de ser uma cena ali que causou uma tensão na gente, né? E aí o Gus, ele tá lá cuidando do rosto de Bill, e o Bill mostra pra ele a casinha que ele tinha construído, e ele fala que ele tem um sonho de ter uma casa igualzinha àquela, que teria quartos pra toda a família dele, que toda a família poderia morar juntos, reunidas, e que teria até um quarto para Atum morar junto com eles. E aí o Gus pergunta, uai, e teria um quarto pra mim? E aí o Bill fala pra ele que o quarto dele está quebrado, e o Gus fala, então tá, a gente vai consertar ele agora. Então eles começam ali a consertar a casinha de Bill. E é muito fofo este momento. E aí eles começam a ter uma conversa um pouco mais séria. O Bill fala pro Gus que se Tum e Plá eles ficarem brigando, o chip deles podem acabar e eles nunca mais ficarem juntos. Então ele dá a ideia dos dois aí sair desses agentes, eles não ter mais contrato nem com a Atum e nem com Plá. E eles procurarem novos agentes para eles agenciar os dois aí juntos, já como chip, porque a Atum tinha falado que um chip só dá certo se ele for dono de um agente só. Então eles acabam tendo essa ideia aí, e aí o Gus acaba meio que concordando ali com ele. E aí o Gus pergunta se eles estão bem e que se agora eles podem voltar como eles eram antes. E aí o Bill fala que não, que nunca vai ser como era antes, que eles vão ser melhor. E aí eles se beijam, fica ali muito fofinho os dois se beijando. É muito bonitinho essa cena dos dois ali trocando beijinhos. Eu acho muito fofo. Então outro dia a gente descobre que as vendas dos produtos, lembra lá do outro episódio? As do Bill subiram e a do Gus continua ali meio estagnada. E a gente também tem uma cena que a gente descobre que quem é a pessoa que tá por trás disso tudo, aparentemente é ele mesmo, é o Joe. Ele que tá por trás de toda essa fofoca aí em volta do casal Gus-Bill. Então chegou um dia deles fazerem um encontro com os fãs ali, e aí tem duas fãs que elas ficam se questionando ali como que o Gus, ele conseguiu chegar à marca de 300 mil vendas tão rápido. E elas ficam questionando tudo isso, elas armam ali uma fofoca, e a Atum chega pra elas e fala que ele só conseguiu porque eles trapacearam. E aí, Plá, ele fica assim, como assim a gente trapaceou? E aí ela fala que Plá, ele acabou comprando algumas vendas aí pra falar que o Gus vendeu mais e que o dinheiro que ele usou não foi o dinheiro dele. Ela dá a entender ali que o dinheiro foi o dinheiro de Gus. Olha pra vocês entenderem tudo que tá acontecendo. Então eles começam a discutir ali no meio dos encontros dos fãs, e o Gus e o Bill, eles começam a separar e eles falam pra eles pararem de brigar, porque eles brigando desse jeito, eles vão ter que acabar largando deles. Não vai ter como eles continuarem, eles vão ter que acabar se separando. E aí a Atum, ela tira a coroinha dela da cabeça, tira a coroinha da cabeça do Bill, ela vai embora e Plá também vai embora. E aí o Bill, ele começa a chorar e o Gus, ele vem consolar ele. E aí ele fala no ouvidinho de Bill, essa é a hora que a gente tava esperando. E aí, gente, fica aí no ar. Será que tudo isso foi tramado pra ter aí eles saindo desse contrato com a Atum e com o Plá pra eles conseguirem outro agente? Não sabemos. Então vem uma narração aí que amarra tudinho aí pra gente, tudo que aconteceu. E eu vou ler essa narração pra vocês, porque eu escrevi ela certinho como foi descrita no episódio. A narração diz o seguinte: a guerra é a mesma de sempre. Onde quer que seja, a qualquer hora, as pessoas irão lutar pelo poder para manter a sua dignidade. No fim, pelos seus interesses, pessoas se machucam ou morrem. Pedem pra aceitar isso. Ainda assim, eles não recebem nada em troca. Se soubesse disso, o que você faria? Lutaria até que o outro morra ou escolheria dar as mãos e derrubar o inimigo? E aí, enquanto eles estão falando essa narração, fica passando algumas cenas de Gus, de Bill, de Tum, de Plá, e a gente descobre que a pessoa que postou as coisinhas ali, que tá por trás da página, não é só o Joe. A Fujoshi também tá ali, colocando as coisinhas dela, botando as asinhas dela de fora. Ou seja, ela tá por trás dessa página aí também. Então
tem toda uma equipe ali que talvez ficou revoltada com os dois e tá postando essas coisas aí, esses absurdos sobre eles. E aí, quando se fala pra você dar as mãos e lutar contra o seu inimigo, o que que aparece? O Bill e o Gus, eles dormindo juntos. E aí o celular de Bill começa a tocar, só que a gente não sabe quem ligou pra ele, porque não mostra o nome, não traduziram o nome da pessoa que tá ligando pra ele. E aí o episódio acaba. E a gente tem... O que que aconteceu? O Bill e o Gus, eles se juntaram para derrubar os agentes. Agora a guerra não é os agentes entre si, é o Idol contra os agentes. Meu Deus do céu, que loucura! Então vem as prévias, e nas prévias a gente descobre que a coletiva de imprensa é para anunciar que aquela live que eles iriam fazer, que o concerto que eles iriam fazer, eles foram cancelados. Eles não vão existir mais até segunda ordem, eles vão tentar resolver as coisas ali entre eles, mas esse concerto não vai acontecer. E a gente tem um diálogo entre o Gus e Plá, onde ele tá falando que quando o Plá quis que ele gravasse uma série Y, que é uma série onde tem dois homens ali, ele quis que o Gus terminasse com a namorada dele. Ele foi lá e terminou. E agora a Plá quer que ele grave uma série aí com um casal hétero, e ele quer que ele termine com o Bill. Então ele não pode ter o direito de amar, e aí Plá fala pra ele que a única pessoa que ele deve amar é ele, é Plá. E gente do céu, que climão, porque o Gus, ele chega e fala pra ele: e o meu dinheiro? Você pegou? Foi porque era pro meu bem? Então assim, gente, o episódio termina e fica esse coisa aberta aí pro próximo episódio. Eu tô muito ansioso, porque agora eu quero ver a guerra entre Bill e Gus brigando com Tum e Plá. E eu não vejo a hora de ver esses meninos, eles derrubarem esses agentes deles. Porque eu tava vendo muitas pessoas no Twitter defendendo a Tum. Eu fiquei assim, gente, em que mundo vocês vivem? Que vocês estão defendendo a mulher? A mulher fez umas coisas muito horríveis, sabe? Até o Gus, eu não acho que o Gus ele seja uma pessoa boa. Eu não acho que devem defender o Gus, sabe? Eu acho que a única pessoa injustiçada que tem ali é o Bill, que é a única pessoa que não tá sabendo de nada, sabe? Então eu acho que é bem errado vocês defenderem a mulher que fez um monte de coisa aí errada com a pessoa que ela tava agenciando. Então assim, fica aí pra vocês pensarem. Vocês acham que é normal você ficar torcendo pra mulher ali que tá pisoteando no cara que ela diz que é o filho dela, que ela trata como filho? Eu acho que tá meio errado, né? E eu tenho uma teoria aí pra vocês, que aí pode cair por terra essa coisa aí do Bill ele ser fofinho. Eu fico pensando, o Bill, ele tá crescendo durante os episódios, a gente tá vendo que ele tá se tornando uma pessoa mais ativa aí. E se chegar lá no final, a gente descobre que tudo isso que tá acontecendo foi tudo armação do Bill pra ele ficar mais famoso do que o Gus, e aí ele derrubar a Tum, ele derrubar Plá e ele derrubar o Gus. E aí, ele ser agenciado pela Picum. Gente, seria um plot twist daqueles. E fica essa teoria aí pra vocês. Será que funciona? Eu quero saber também a teoria de vocês de War of Y. O que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio? Porque eu fiquei passadíssimo com esse episódio. E cada vez mais eu tô amando essa série. Não vejo a hora de chegar os outros casais. E assim, ai, eu tô amando muito. Essa série não tem episódio ruim. Todo mundo precisa assistir War of Y, porque ela é incrível. Incrível mesmo. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não saiam daqui se deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se vocês não são inscritos, ativarem o sininho de notificações para vocês serem notificados que lançaram um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês. E se vocês chegaram até aqui, comente Bill Reizinho, porque eu vou saber que vocês chegaram até aqui. Tchau!